Vamos lá, comentar algumas coisas. Primeiro, eu não posso deixar de falar da peça que eu assisti sobre imigrações internacionais. Ah, Até porque eu estudei muito esse tema na universidade. Eu acho que a peça em si, ela é interessante, mas ela não capta a essência do sentimento dos migrantes. Que sentimento é esse? É um sentimento de saudade, um sentimento de dilema entre viver num lugar de destino e ter toda a memória de um lugar de origem, onde muitas vezes essa memória do lugar de origem, como dizia o próprio professor Milton Santos, não vai ser muito útil para se viver nesse novo lugar, nesse novo país. Sem contar que é preciso pensar também em toda a trajetória desses brasileiros que vão para os Estados Unidos. De maneira geral, eles saem de Minas Gerais ou de Santa Catarina, em Minas Gerais da região de Governador Valadares e algumas outras cidades mineiras. E aí tem todo um histórico para explicar do porquê esses brasileiros têm essa origem. Um livro fundamental que, para quem vai falar de migrações internacionais, principalmente de brasileiros dos Estados Unidos, é o livro da professora Teresa Salles, Brasileiros Longe de Casa. Não se tem como pensar alguma coisa em termos de migrações se não ter como referência esse livro, onde ela vai dizer que os brasileiros, eles de maneira geral, eles são empreendedores em certo sentido. Ela vai falar desses brasileiros na região de Boston e vai falar também de todo o desenvolvimento que esses brasileiros geram na cidade de Framingham, aquecendo o mercado local, dinamizando o mercado local, o centro da cidade, com pequenos comércios, por exemplo, montando salão de beleza, salão de cabelo, né? Onde as brasileiras também, as brasileiras principalmente vão trabalhar de babysitters, né? Ou babás, né? Em casas de família, e mesmo também onde os brasileiros vão trabalhar de garçons, ou cozinheiros em restaurantes, né? Ah, estão na sua maioria numa condição de ilegalidade, ou seja, são clandestinos, né? E aí um ponto interessante da peça é a questão do green card, né? Que a peça coloca, que é a possibilidade de permanência legalizada nos Estados Unidos. E aí a peça também coloca o interesse de um desses migrantes que quer se casar com uma moça que tem o green card, para que ele possa também poder ficar de maneira legalizada nos Estados Unidos. O último dado que eu tenho, a última informação que eu tenho, até porque já faz um bom tempo que eu não estudo de fato as migrações internacionais de perto, é que a presença de brasileiros gira em torno de um milhão de brasileiros nos Estados Unidos. Você tem uma concentração em Nova York, na Califórnia, em Los Angeles, na Flórida e na região de Boston, como eu falei. Outro ponto também que a gente precisa pensar é que a peça toca, mas eu acho que ela não deixa muito não aprofunda, né? É a questão de que os brasileiros, os paraguaios, os argentinos, os mexicanos não são todos considerados do ponto de vista dos norte-americanos como latino-americanos, né? E os brasileiros, eles não se veem, de maneira geral, como latino-americanos. Eles se veem como brasileiros. Mas os norte-americanos não fazem muito essa diferenciação. E o que deveria, na verdade, deveria ser feita, porque há uma diferença, né, entre os mexicanos, os uruguaios, os argentinos, né?
mas eles são todos, nos Estados Unidos, eles são todos tratados como latino-americanos. Mas essa identidade latina-americana, ela não em si incorporada pelo brasileiro, né? Talvez lá ele sendo chamado de latino-americano, ele até possa assumir essa identidade, mas em princípio ele não assume essa identidade, né? Eu acho que a peça também tem um toque de Nelson Rodrigues, é uma marca de Nelson Rodrigues quando sugere uma certa intenção a mais do tio que cuida da filha lá nos Estados Unidos, né? Esse cuidado excessivo desse tio em relação à sobrinha, na verdade, que ele trata como filha, né? Que é um cuidado excessivo, um amor excessivo, que sugere aí um certo sentimento mais de intimidade homem e mulher. E aí eu acho que também tem um problema quando o diretor coloca meninas ou moças ou mulheres para fazer papéis masculinos, fazer papéis de homens na peça, né? O próprio tio que é um personagem principal da peça, é interpretado por uma atriz. E aí esse tio que tem um cuidado excessivo com a sobrinha, que sugere aí um certo amor, um amor sexual entre o tio e a sobrinha, não fica muito estranho, porque a impressão que se dá é que se trata de um amor lésbico, né? E em princípio a peça não propõe isso, né? E o quanto que é difícil você colocar uma atriz para fazer um papel de homem, ou mesmo vice-versa, colocar um ator para fazer um papel de mulher. Se a proposta é essa, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque senão fica uma caricatura, né? Não convence. E aí tem que ver qual é a proposta da peça, do diretor, né? E se sugerir um romance lésbico, tudo bem, né? Que eu até acho interessante, mas se não fica uma caricatura mesmo, né? E tem aí então esse toque de Nelson Rodrigues muito presente, principalmente para quem conhece um pouquinho da história de alguns atores ali. Eu acho que um livro fundamental para quem vai falar de migrações internacionais, e principalmente de brasileiros dos Estados Unidos, é o livro da professora Teresa Salles, professora da Unicamp, já aposentada, que é Brasileiros Longe de Casa. Esse livro é fundamental para se entender migrações, então não pode deixar de ser lido. Tá? Eu acho que a ideia dos muros, a cena dos muros, da construção do muro, né? É bem interessante. Esses trabalhadores, dos próprios trabalhadores migrantes, trabalhando na construção civil e construindo um próprio muro que os impede de fazer a travessia, por exemplo, do México para os Estados Unidos. Né? Essa separação entre os que estão dentro, os que estão fora, os que estão lá e os que estão aqui, né? E essa ideia do muro também é muito presente nos dias de hoje, né? Separando as pessoas, né? Então, você tem, por exemplo, nas cidades hoje, a moda dos condomínios fechados, onde você constrói verdadeiras muralhas, onde um grupo de pessoas mora dentro dessas muralhas e uma outra parcela da população mora fora dessas muralhas, não é? Os que estão dentro e os que estão fora, né?
contar também essa trajetória, né, de ida para os Estados Unidos também é importante, porque é uma travessia muito sofrida, uma travessia muito perigosa, né? Até porque esses brasileiros são clandestinos lá nos Estados Unidos. Bom, acho que de maneira geral é isso com relação à peça, né? Enfim, mas parabéns à atuação dos atores, das atrizes e a proposta apresentada. Mas é preciso um mergulho maior mesmo, acho que na, na situação desses migrantes e no sentimento que eles vivem, né, no sentimento que eles passam, nas emoções que eles passam com relação a essa jornada, né, de sair de um país, deixar a família ou ir para um outro país e construir uma família nesse país, ou mesmo levar parte de uma família para esse outro país, né? Eu costumo pensar um pouco os migrantes com relação, como se fossem vagalumes que procuram as luzes, né? E aí tem uma tese que eu apresento no meu doutorado, que é o quanto esses espaços de alta concentração de capital, esses espaços luminosos, como dizia o professor Milton Santos, esses espaços da globalização, esses espaços preparados para a globalização, para o consumo, né, esses espaços dinâmicos do ponto de vista do capitalismo, o quanto que eles chamam, eles atraem esses migrantes de países subdesenvolvidos ou países pobres, né, que não veem possibilidades de ascensão social ou de mobilidade social, e aí eles partem para uma mobilidade espacial, né, e enquanto eles são atraídos por esses espaços luminosos do capital. É como se fossem tipo, esses grandes templos que são shopping centers, atraindo, fascinando as pessoas a irem buscar esse estilo de vida moderno, esse estilo de vida pautado muito na questão do consumo. E aí uma outra questão que eu levanto também é o quanto esse tipo de migração nem sempre é só uma migração do trabalho, mas também é uma migração que busca a possibilidade de vida numa sociedade construída, elaborada e feita para o consumo. Bom, é um pouco isso que eu tinha para falar sobre essa peça que eu vi, tá bom? Um abraço para todos.